Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Hoje, como de costume, eu vou falar a respeito das principais marcas batidas no final de semana e também do top 5. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, me sigam por lá que eu tô tentando atingir 10 mil seguidores para desbloquear algumas funções novas para trazer mais conteúdo para vocês. Então, se vocês ainda não me seguem, eu vou deixar o link aqui do lado e também aqui na descrição. Então, sem mais delongas, na primeira posição ficou novamente o filme Godzilla vs Kong, o filme da Warner, que também saiu simultaneamente no HBO Max, continua fazendo muito dinheiro, principalmente no mercado internacional. Não só no mercado internacional, como também nos Estados Unidos, como vocês vão ver no decorrer do vídeo. Então ele conseguiu segurar novamente a primeira posição com mais 7,8 milhões de dólares, caindo 43,5%. Não foi uma queda pequena novamente, o filme teve uma estreia muito boa, aí teve uma queda muito grande e agora teve mais uma queda considerável de 43%. Se vocês estão assistindo os vídeos aqui, vocês vão lembrar que no decorrer dessa pandemia, muitas vezes as quedas foram menores que essas que Godzilla vs Kong tá tendo, só que como a abertura foi muito maior, obviamente os finais de semana continuam sendo bem consideráveis. E com isso, no seu terceiro final de semana, o filme já soma 80 milhões de dólares em território americano e deve continuar fazendo mais um bom dinheiro porque não tem muitos outros grandes filmes para estrearem. O filme ainda continua com 3 mil cinemas, né? Ele ainda continua tendo uma abrangência muito grande em território americano, então ele vai continuar atraindo muito público. Mas, como eu falei, a história do filme não está escrita no mercado americano e sim no mercado internacional. Lembrando que no mercado americano ele está sendo transmitido simultaneamente no HBO Max. Então vamos colocar que desses 80 milhões, o filme já poderia facilmente ter batido a marca dos 100 milhões em território americano se ele não tivesse sendo transmitido através do HBO Max. No mercado internacional, né, se a gente somar o mundo todo, o filme já chega a incríveis 390 milhões de dólares, que é um valor muito bom, independente da pandemia, né? Não seria um filme muito bem sucedido, né, fora do momento da pandemia, mas se a gente considerar o momento da pandemia, ele está sendo um grande sucesso. E ele está sendo um grande sucesso, principalmente se a gente considerar o fato de que ele bateu o seu antecessor, ele bateu o filme Godzilla Rei dos Monstros, que fez somente 386, se eu não me engano. Então esse filme já bateu o seu antecessor, que foi lançado no ano de 2019, ou seja, foi lançado num ano antes da pandemia. Então não tinha nada diferente, né, nos cinemas. Todo mundo podia ir normalmente aos cinemas e mesmo assim esse filme já ultrapassou o seu antecessor. Duas coisas devem ser lembradas nesse momento, que não é um antecessor direto, não é que esse filme é o Godzilla 3, ele é Godzilla vs Kong, então é um grande crossover, seria mais ou menos como a gente comparar o resultado dos Vingadores com o resultado do primeiro Capitão América, não é a mesma coisa, mas mesmo assim é de se considerar essa grande diferença da pandemia. E a segunda observação, que muitas pessoas que eu vi postando a respeito disso nas redes sociais, muitas pessoas não falaram a respeito, é que o filme Godzilla Rei dos Monstros não foi um sucesso, longe disso, o filme deu prejuízo para Warner, se a gente considerar o orçamento do filme e esse resultado muito baixo que ele teve. E é bem fácil da gente fazer um comparativo entre esses filmes. Se a gente pegar o primeiro filme do Godzilla, fez 524 milhões de dólares, depois o primeiro filme do Kong, né, o Kong Ilha da Caveira, fez 566 milhões de dólares, então subiu um pouquinho. Depois o filme Godzilla Rei dos Monstros fez somente 386, como eu falei. Então o filme teve uma performance muito abaixo do primeiro filme do Godzilla e do primeiro filme do Kong, e esses dois filmes ainda estão longe de serem batidos pelo filme Godzilla vs Kong. Eu acredito que não vão ser batidos nem eventualmente. Então, se você pegar que o resultado desses dois filmes estava na casa dos 550, 600 milhões, tanto do primeiro Godzilla quanto do primeiro filme do Kong, era pro filme Godzilla Rei dos Monstros ter feito muito mais dinheiro do que ele fez. Ele deveria ter feito pelo menos na casa dos 700, 750 milhões, e aí o Godzilla vs Kong chegar ou próximo de 1 bilhão ou bater a marca de 1 bilhão. Eu tô falando isso se o filme do Godzilla 2 tivesse tido um resultado mais surpreendente, mas como não teve, eu acho que o resultado do filme Godzilla vs Kong seria na casa dos 900, 850 até 1 bilhão, dependendo da performance. E por que eu digo isso? Muitas pessoas estão falando que num período normal o filme teria sido o maior sucesso de todos os tempos, que o filme teria sido muito grande. Eu discordo um pouquinho disso porque o filme está tendo um resultado muito bom em outros países, então a gente pode somar a esse resultado de 390, vamos colocar que o filme chegue até 500 milhões de dólares, né, ao redor do mundo todo, somando os Estados Unidos, somando China, somando Europa. Eu não acho que o filme teria feito mais 300 milhões de dólares, por exemplo, em território americano. Se a gente analisar as bilheterias historicamente,
basicamente em território americano, é muito difícil atingir esse patamar. E o melhor resultado neste universo dos monstros em território americano foi justamente o filme Godzilla, que fez 200 milhões de dólares por lá. Então a gente tá falando no Godzilla vs Kong mais do que dobrar o resultado, muito mais do que dobrar, na verdade, para chegar na casa de 1 bilhão de dólares. Então não dá pra gente saber exatamente o que aconteceria em um momento normal, mas eu não concordo 100% com quem tá falando que o filme facilmente bateria 1 bilhão e meio. Eu já vi até pessoas falando que o filme poderia entrar entre as maiores bilheterias de todos os tempos. Eu discordo plenamente, eu acho que ele atingiria sim a marca de 1 bilhão, mas com certa dificuldade. E aí na segunda posição ficou o filme Nobody, que fez mais 2,5 milhões de dólares. É um filme do Bob Odenkirk, que tá sendo considerado aí por muitas pessoas o novo John Wick, né? Obviamente pela capa já é bem óbvia essa comparação, não é uma comparação muito profunda, mas o filme continua muito bem, caiu somente 5,5% nas bilheterias e já chega a 19 milhões de dólares em território americano. Internacionalmente, o filme está tendo um resultado parecido com o resultado americano e o filme já chega a 34 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro. E na terceira posição ficou o filme The Unholy, estrelado pelo Jeffrey Dean Morgan. O filme fez mais 2 milhões de dólares e teve uma queda de somente 14% do final de semana passado para esse, então mais um filme que conseguiu se manter muito bem nas bilheterias. E o filme chega a 9 milhões de dólares em território americano, só que ao contrário dos filmes que eu citei até agora, o filme está sendo praticamente só lançado nos Estados Unidos, então ele está com 9,5 mais ou menos nos Estados Unidos e 10 milhões de dólares internacionalmente. Então o filme teve um resultado muito baixo, praticamente nulo, nos outros países fora dos Estados Unidos. E em mais uma semana bem próximo da casa dos 2 milhões, ficou com 1,9 milhão o filme Raya e o Último Dragão da Disney, que caiu somente 12,7%, mais uma queda mínima também nesse top 5, e o filme atinge 37 milhões de dólares em território americano, e assim como os dois primeiros filmes dessa lista, o filme teve uma performance muito melhor internacionalmente. O filme chega a 109 milhões, praticamente 110 milhões de dólares no mercado internacional. O filme vai fazer mais dinheiro porque ele tá tendo quedas muito pequenas e a cada semana ele consegue um crescimento considerável. Então o filme não é um grande sucesso, mas se a gente considerar que o filme está sendo cobrado no Disney Plus, não só nos Estados Unidos, como ao redor do mundo todo, muitas pessoas assistiram o filme pagando 30 dólares nos Estados Unidos, 70 reais aqui no Brasil, eu acho que na Europa tá em torno de 22 euros, então em vários países as pessoas puderam comprar o filme do Raya de maneira antecipada sem ter que ir aos cinemas. Assim como a bilheteria de Godzilla vs Kong foi afetada pelo HBO Max, a bilheteria de Raya com certeza foi afetada pelo Disney Plus, pelo Premier Access do Disney Plus. E para finalizar, o top 5 com somente uma queda de 8%, fazendo mais 1,1 milhão de dólares, ficou o filme do Tom e Jerry, que atinge agora 42 milhões de dólares em território americano, ainda mantendo uma liderança em cima de Raya. Mesmo que Raya tenha ultrapassado o filme do Tom e Jerry, a gente ainda vê o filme 5 milhões de dólares na frente. E no mercado internacional a situação é praticamente a mesma, só que ao contrário, enquanto o Raya tá batendo próximo dos 110 milhões, a gente vê o Tom e Jerry da Warner com 101 milhões. Mais um dos filmes que também está sendo transmitido simultaneamente nos cinemas e em um serviço de streaming. Só que a vantagem do Tom e Jerry é que ao redor do mundo ele ainda não está sendo transmitido no HBO Max, porque o HBO Max existe só nos Estados Unidos. Então seria uma clara vantagem do filme do Tom e Jerry em relação a Raya, pelo menos no mercado internacional. E obviamente não dá pra gente comparar o orçamento desses dois filmes. Raya é um filme muito maior, mas em um momento de uma pandemia, o filme do Tom e Jerry tem algumas vantagens, como as que eu citei. E agora, como eu retomei no final dos vídeos, eu vou falar a respeito do top 5 do ano nos Estados Unidos. Na primeira posição, obviamente, o filme Godzilla vs Kong com 80 milhões de dólares. Na segunda posição, o filme do Tom e Jerry com 42,225, 43 praticamente. Depois o filme da Raya e o Último Dragão com 37,696 milhões de dólares, um filme da Disney. O filme Nobody da Universal com 19,627 e finalmente o filme The Marksman com 15,420 milhões de dólares. Então, obviamente, o top 5 não mudou de posição do último final de semana para esse, mas todos os filmes ganharam algum valor. E mundialmente a gente vê uma mudança completa, a maioria dos filmes continuam sendo chineses. A gente vê na primeira posição o filme Hi Mom, com 824 milhões de dólares. Na segunda posição, Detetive Chinatown 3, com 692 milhões de dólares. Na posição 3, Godzilla vs Kong, com 390 milhões. Na quarta posição, A Writer's Odyssey, da China, com 220 milhões.
E finalmente o filme Endgame, que não é o filme da Marvel, mas é um filme chinês com 116 milhões de dólares. E eu gostaria de falar com vocês também aqui no final do vídeo a respeito do lançamento do Senhor dos Anéis em território chinês, mas como tá muito no final do vídeo, eu não quero deixar para entrar num assunto novo, eu vou fazer um vídeo somente a respeito disso, vai ser quase que um bônus do Clube da Bilheteria, que se eu não conseguir soltar hoje, se eu não conseguir editar a tempo de soltar hoje, eu vou soltar amanhã, até porque eu já soltei um vídeo hoje por volta das 2 da tarde, um vídeo sobre o Senhor dos Anéis, por coincidência, mas eu não vou postar hoje, eu vou postar então amanhã, para não postar 3 vídeos aqui no mesmo canal. Mas é muito interessante porque tem muitos detalhes diferentes a respeito desse lançamento do filme A Sociedade do Anel em território chinês, que só para adiantar para vocês, ficou muito abaixo do esperado. E só para não deixar de citar as maiores bilheterias de todos os tempos, a gente viu mais um número sendo adicionado ali no filme do Avatar, que subiu agora para 2,846 bilhões de dólares. Então o filme continua crescendo ainda em território chinês e aumentando a distância para o segundo filme, que é obviamente Vingadores Ultimato, seguido de Titanic, Star Wars Episódio 7 e finalmente Vingadores Guerra Infinita. E pessoal, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam do Clube da Bilheteria desse final de semana. Eu tive alguns problemas técnicos no decorrer do final de semana, eu não consegui gravar o Clube da Bilheteria aqui pra vocês, então eu tô trazendo sim ele um pouquinho atrasado, eu reconheço, mas de qualquer forma eu tô retomando os vídeos, justamente por isso eu postei 2 vídeos diferentes hoje. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam do vídeo. Como sempre, me sigam no Instagram, eu deixei o link aqui abaixo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.